Hello students, welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, é pronomes reflexivos. Nós ainda estamos tratando dos pronomes reflexivos, só que um detalhamento. Pronomes reflexivos recíprocos. Each other, one another. Então, nós vamos tratar aí dos pronomes reflexivos na nossa aula de hoje. Por falar em aula, vamos dar início a ela? A nossa aula de hoje ela vai tratar então dos pronomes reflexivos. É também, né, o nosso tópico ainda, pronomes reflexivos, só que agora a gente vai abordar um outro tipo de pronome, que nós classificamos em língua inglesa como reciprocal pronouns, que são os pronomes recíprocos. Lembrando, né, pronomes reflexivos são aqueles que indicam, né, que o autor da ação também é o alvo dessa ação. Por isso essa ideia, essa analogia de reflexo, de espelho e tudo mais. Hoje nós vamos atentar para dois tipos de pronomes, só que os pronomes recíprocos são aqueles pronomes que têm uma relação sempre com outro indivíduo ou então em um grupo ali. Qual situação utiliza um, qual situação utiliza o outro. Eles têm essa classificação porque eles vão dar essa ideia de reciprocidade entre eles. Calma que tudo isso vai ficar bem claro aí ao longo da nossa aula. O primeiro que nós vamos ver é esse aqui, olha só. O pronome each other é o primeiro, tá? É um deles que nós vamos ver e o outro one another. Que situação utiliza um ou outro? Olha só, os pronomes recíprocos, vejam, quando nós falamos em pronomes reflexivos, por exemplo, dá sempre essa ideia. É como se fosse um espelho, né? Você olha no espelho e você vê a sua própria imagem. É mais ou menos isso que acontece, né, nas frases com o pronome reflexivo. Você faz ação, mas você é alvo dessa ação, certo? Com os pronomes recíprocos que nós estamos vendo aqui, olha só, são duas pessoas, né, eu estou falando de dois indivíduos, e daí eu estou falando exatamente desse pronome aqui, ó, each other. Eu vou utilizar esse pronome recíproco, que é duplo, tá? Each other, né? Eu classifico um pronome recíproco, mas são duas palavrinhas, each other. Eu vou utilizar esse pronome recíproco, como o próprio nome já define, é uma ideia de reciprocidade, quando estou falando de dois indivíduos, de dois objetos, tá certo? Essa reciprocidade entre dois indivíduos ou dois objetos. O que importa aqui é que são dois sempre, tá? They look at each other in surprise. Eles olharam um para o outro, então, em surpresa, ou então com surpresa, né? Conforme vocês viram ali na imagem, né? Olhou com surpresa um ao outro. Repararam nessa ideia de reciprocidade que clarifica esse pronome? Pois bem, o each other é um pronome recíproco, ou pronome recíproco, que eu utilizo, então, sempre com essa ideia, né, de reciprocidade entre dois indivíduos ou duas pessoas, como é o caso aqui. Anotem bem, duas pessoas ou dois objetos, duas coisas qualquer, no entanto, sempre dois. Mais que dois, eu vou utilizar, então, um outro pronome recíproco. Menos que isso, só uma pessoa não tem reciprocidade, né? Eu estaria falando de um pronome reflexivo. Perceberam? Pronome reflexivo, o indivíduo vê, ele faz ação, ele é alvo dessa ação, certo? Ele não é recíproco, não tem reciprocidade, porque ele faz, ele recebe. No caso dos pronomes recíprocos, eu tenho, então, a ação feita por alguém que é retribuído por esse outro indivíduo. Como é o caso aqui, um olhou para o outro, certo? Olha a ideia de reciprocidade aqui. Então, um olhar ao outro, né, uma troca de olhares, ou, nesse caso aqui, né, um encontro inesperado, eu tenho, então, a definição e a utilização desse pronome recíproco each other, certo? Each other eu vou utilizar, então, com essa ideia, então, de reciprocidade entre dois indivíduos, dois seres, independente de quem for, tá certo? Então, each other, um ao outro, um olhou para o outro, certo? Houve essa troca, essa ideia de reciprocidade, tá certo? E o each other eu vou utilizar sempre em dois, mais do que isso aí é um outro, menos que isso não existe, porque aí nós estaríamos falando dos pronomes reflexivos, certo? Então, each other é o nosso pronome da vez, tá? Quando eu utilizo entre dois indivíduos, dois seres, ok? Vamos continuando agora, olha só.
Each other, então, memorizem aí. Eu vou utilizar ele sempre entre uma relação entre dois indivíduos, dois seres, tá? E sempre nessa ideia de reciprocidade. Certo? Então, each other, sempre dois. Tá, teacher, mas e quando eu estiver falando de uma reciprocidade, de uma relação de mais de dois? Bom, aí é um outro pronome reflexivo e que nós vamos ver também, tá? Each other, então, eu utilizo sempre entre duas pessoas. Aí, one another, que nós vamos ver isso tudo hoje com muita calma, é um pronome que eu utilizo quando for mais de um, né? Uma reciprocidade entre mais de um indivíduo, mais de um elemento, tá certo? Vamos ver agora, né, olha só, esses dois exemplos, para a gente desmistificar, né, entre um e outro. Nós temos, então, olha só, each other, duas pessoas, certo? Então, há sempre essa ideia de reciprocidade, ok? Só que entre dois indivíduos, olha só. Um olhou para o outro, certo? Aqui há um ato, uma ação de reciprocidade, mas entre dois indivíduos eu vou utilizar each other. Aqui, gente, eu tenho um grupo, mais de duas pessoas, de 3 para cima, eu vou utilizar, então, one another. É uma ideia também de reciprocidade, né? Uma ação que é recíproca, só que agora entre mais pessoas do que dois, né? É um grupo de pessoas. Então, plus two people, mais de duas pessoas, tá certo? Mais de dois indivíduos, mais de dois seres, eu vou utilizar, então, o one another, certo? One another eu vou utilizar, então, quando eu tiver um grupo com mais de duas pessoas, mais de dois indivíduos. Mas sempre nesse contexto de reciprocidade, ok? Então, memorizem aí. Pronome recíproco vai dar essa ideia de reciprocidade, essa ideia da ação que dá e volta, né? Mas é uma troca, certo? Quando for duas pessoas, eu vou falar each other. Agora, quando for mais de uma pessoa, como é o grupo aqui, né? Eu vou utilizar, então, one another, ok? Então, eu tenho one another para um grupo, each other, então, quando eu estiver falando de dois indivíduos, dois seres. Tá certo? Memorizado? E a classificação desse pronome recíproco, né? Ele vai dar sempre essa ideia de reciprocidade. É uma ação em que é recíproco essa ação entre esses indivíduos, ok? Agora eu vou colocar a definição para vocês de each other e one another. Vamos ver. Então, reciprocal pronouns, os pronomes recíprocos. O bom dos pronomes, né, que eles trazem na sua classificação a sua função, tá? Pronome recíproco não poderia ser diferente, ele vai indicar, então, reciprocidade. Os pronomes recíprocos do inglês, né, nós temos os dois, que são each other e one another. Eles são utilizados para expressar, no caso do each other, uma ação mútua entre duas pessoas e ou objetos. No caso do one another, mais de duas pessoas ou objetos. Então, vamos utilizar, né, memorizar a utilização de um e de outro. Eu vou utilizar one another quando eu estiver falando de um grupo e each other quando eu estiver falando, então, de duas pessoas. Essa ideia de reciprocidade entre dois indivíduos, entre duas pessoas, dois objetos, tá certo? Mais de dois? One another, ok? Eu vou mostrar para vocês agora o short dialogue, né, um diálogo bem curto que traz exatamente a utilização desses pronomes recíprocos. Depois nós vamos explorar com mais atenção aí essas falas, né, que nós vamos ouvir agora no diálogo. Vamos lá? How do you think we can improve our teamwork? Well, I believe we should communicate more effectively with each other. Agreed. We also need to trust one another's abilities. Definitely. We have to rely on one another to achieve our goals. Então, nesse diálogo nós vimos aí alguns exemplos, né, situações de uso desses pronomes recíprocos. Agora a gente vai explorar com um pouquinho mais de atenção também, aproveitem aí para anotar as palavras que vocês desconhecem, vão ampliando o vocabulário de vocês, tá? Se depararam com uma palavra nova, vão anotando, vão formando um dicionário individual aí. Né? Numa hora que vocês precisarem, vocês terão então ali uma palavra, né, para consultar. Então vão formando esse dicionário individual aí, certo? Vamos explorar um pouco mais esse diálogo, olha só. Então na primeira fala nós temos: How do you think we can improve our teamwork?
Como você acha? How do you think? A palavrinha think significa pensar, achar, né? Como você acha que we can improve our teamwork? Como nós podemos melhorar nosso time de trabalho? A palavrinha teamwork, time de trabalho, né? Equipe de trabalho. How do you think we can improve our teamwork? Como você acha que nós poderemos melhorar, né? A palavra improve quer dizer melhorar. Melhorar nosso time de trabalho. Até aqui nós não nos deparamos com nenhum pronome recíproco. Aí ele responde, well, bem, I believe we should communicate more effectively with each other. Bem, eu acredito que nós... Olha só, a palavrinha, o verbo modal should, eu vou utilizar, gente, aqui, só deixa eu colocar mais embaixo. O verbo modal should, eu vou utilizar, então, para dar conselhos, né? Então, eu acredito que nós deveríamos nos comunicar mais efetivamente com o outro. Each other. Each other. Então, eu vou utilizar entre dois indivíduos, certo? Bem, eu acredito que nós poderíamos comunicar com mais eficiência ou de forma mais efetiva um com o outro. Então, é o primeiro passo, né, para melhorar o grupo de trabalho. Primeira relação entre os dois aqui, né, se comunicar melhor entre os dois e aí, posteriormente, com o restante do grupo. Então, each other aqui se refere a essa relação recíproca entre eles. Qual é a ação recíproca? É se comunicar efetivamente, né, de uma forma mais efetiva. Então, um vai se comunicar de forma mais efetiva com o outro e o outro vai retribuir, passando, então, e efetivando essa ideia de reciprocidade, certo? Uma vez mais a frase em inglês. Well, I believe we should communicate more effectively with each other. Na sequência, agreed. A palavrinha agreed quer dizer de acordo, tá? A tradução dela seria acordado. Mas a gente não fala isso, né? Até pode ser utilizado na língua portuguesa, mas nem tanto. Então é melhor fazer essa adequação e é necessário, a gente vai utilizar então de acordo. Ok, concordo, de acordo. We also need to trust one another's abilities. Então nós precisamos, também a palavrinha also significa também, nós também precisamos to trust, confiar, to trust one another's ability, né? Nas habilidades um do outro. Olha só, one another, aqui eu me refiro ao restante do grupo, não somente os dois, né? Mas também a todo o restante, né, do grupo. Então, one another, eu vou utilizar, né, para me referir à habilidade, então, de todos os indivíduos que estão presentes dentro desse grupo, né, dessa equipe, tá certo? Então, one another eu vou utilizar para indicar essa reciprocidade entre esses vários indivíduos dessa equipe, tá certo? Então, we also need to trust one another's ability. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, desse verbo aqui, a palavrinha to trust, tá? Esse verbo to trust significa confiar, tá certo? Então, o verbo to trust significa confiar. Quando que eu vou utilizar esse verbo? Nesse sentido de confiar entre pessoas, por exemplo, tá certo? Então, quando eu me referir à confiança estabelecida entre pessoas, né, eu vou utilizar to trust, que é confiar mesmo, é algo mais. Porque tem outros verbos em língua inglesa, que nós vamos ver também, nesse sentido também de confiar, mas é confiar, por exemplo, no trabalho do outro. Pode deixar lá o trabalho que ele vai dar conta, né? É possível, ele consegue fazer determinada atividade. Isso é confiar. O trust é mais pessoal, entende? É ter aquela confiança mais profunda. Então, to trust é uma confiança mais aprofundada e relação entre os indivíduos mesmo. Já os outros verbos, como rely on, que também significa confiar, mas aí é deixar o cargo de, né? Ele vai fazer determinada atividade. Já o trust não, ele carrega então essa ideia de confiar mesmo, né, de uma forma mais profunda entre os indivíduos, certo? Calma que a gente vai ver um outro verbo para a gente ver a diferença entre um e outro. Continuando aqui no nosso diálogo, vamos lá? Nós temos então, né, na sequência do nosso diálogo, definitely, definitivamente, sim, com certeza, né, também a tradução aqui, com certeza. We have to rely on, olha só, rely on one another to achieve our goals.
Então, definitivamente, com certeza, nós precisamos confiar. Rely on significa confiar, só que não é uma confiança muito aprofundada, aquela... não seria aquelas pessoas que você contaria segredos, por exemplo. É confiar que elas vão fazer o melhor delas e tudo mais. É algo mais livre. We have to rely on one another to achieve our goals. Nós precisamos, né, confiar um no outro, né, agora em grupo, para alcançar nossas metas, nossos objetivos. Goals significa, então, meta, objetivo, tá? Definitely, definitivamente. Nós temos que confiar um no outro para alcançar nossas metas, nossos objetivos, ok? Então, one another, aqui eu estou me referindo nessa reciprocidade, só que entre os outros indivíduos do grupo, não somente aos dois personagens ali, tá? Entre os dois, each other. Quando eu me refiro ao grupo todo, à equipe, eu vou utilizar, então, one another, ok? Então, nós vimos aí alguns exemplos, né, dos nossos pronomes recíprocos, né, cuja classificação se dá justamente pela sua função, que é passar essa ideia de reciprocidade. Each other, sempre entre dois indivíduos, entre dois seres. Já eu vou utilizar one another quando eu estiver me referindo a um grupo com mais de duas pessoas, mais de dois objetos, dois indivíduos. Certo? Sempre nessa ideia aí, nesse contexto de reciprocidade. Bem, nós vimos até agora muitos verbos e agora a gente vai se deparar e vai, né, dar uma olhada com mais atenção a uma lista de verbos, tá? Que nós vimos, e eu reitero que aprender, memorizar verbos é sempre um aspecto muito importante do aprendizado de uma língua, tá? A gente não consegue falar nada sem a utilização de verbos. Ela é, com certeza, a classe gramatical mais importante de qualquer idioma. Então, memorizar verbos, que vão indicar ações, por exemplo, é um processo muito importante do aprendizado. Vamos ver alguns verbos aí, ó. Anotem, se for o caso, os verbos que vocês eventualmente não conheçam. Nossos verbos estão definidos dessa forma. Verb list, nossa lista de verbo, infinitive e present. Então, o presente aqui, né, ele vai estar no infinitivo. Significado, meaning e o passado desse verbo. O que é o infinitivo? O infinitivo é quando o verbo não foi conjugado ainda, né? E aí, na língua inglesa, ele vai ter sempre o to antes. É uma característica dele, tá? Os verbos que estão no infinitivo em língua inglesa são caracterizados graficamente pela presença do to. Só que isso aqui é quando o verbo ainda não foi conjugado. Dentro das frases, das orações, né? No caso, frase não precisa necessariamente ter verbo, né? Dentro das orações, eu vou ter, então, o verbo no infinitivo, quando for necessário, só que sem o to. O to raramente vai aparecer apresentando um verbo infinitivo dentro de um texto, tá? Ele vai perder, então, o to. O to, então, ele equivale a esse R aqui, ó. O R em língua portuguesa, né, dos verbos, é um indicativo de que ele está no infinitivo e ele não foi conjugado ainda, certo? Infinitivo quer dizer aquele verbo cuja ação não foi conjugado com nenhum sujeito, com nenhum pronome, ok? Então, think significa pensar, o seu passado, thought. Thought. Think, thought. Pensar, aí thought. Pensei, pensamos, pensou, aí depende do sujeito, ele vai se modificar. O verbo improve. To improve significa melhorar, e o passado dele, improved. Ele é um verbo regular, porque tem terminação em ed no passado. Improve é melhorar, tornar melhor. Improved, o passado. Aí eu tenho o verbo communicate, ou to communicate, que é comunicar, ele é um verbo cognato. Também é um verbo regular, communicate, tá? Communicate é o verbo regular com terminação em ed. O verbo to agree, agree é concordar, tá? Concordar. O passado, agreed, agreed, agreed. Ok? Também um verbo regular, tá? Porque ele, apesar de não acrescentar um outro e, né? Porque os verbos regulares têm terminação em ed, por causa de ele já ter dois es, né, na sua terminação, eu não preciso acrescentar o e, que é uma das características dos verbos regulares, né? O e seguido do d. Agora o verbo to trust. Trust, então, é confiar, e aqui eu coloquei, né, a sua função
essa tradução, né, mais aproximada, que é confiar, e o passado trust, ele também é um verbo regular. Só que aqui eu coloquei a definição de profunda justamente porque é uma confiança bem mais profunda do que rely on, como nós vamos ver. Então, trust é confiar mesmo, é confiar naquela pessoa que você pode contar seus segredos, né? Confiar com muita profundidade mesmo. Já rely on significa confiar, o seu passado relied. Aqui, gente, eu coloquei como definição funcional ou prático, tá? Por quê? O rely on, embora ele tenha a mesma tradução, né, o mesmo significado, né, tradução, confiar, ele é utilizado naquela confiança mais voltada para a questão prática e funcional, por exemplo, de um trabalhador, tá? Então, eu vou utilizar o rely para me referir a algo prático, como, por exemplo, eu confio que ele vai fazer o trabalho dele, né? Isso é confiar, claro, mas é uma confiança mais leve, né, em relação a trust. Trust é confiar com mais profundidade, ok? Enquanto que rely on, né, essa expressão, eu vou utilizar então para indicar confiança, só que uma confiança mais prática e funcional. E to achieve significa alcançar, e o seu passado, achieved, né, também um verbo regular, tá? Achieve, alcançar, e o passado, achieved, ok? Esta foi a nossa lista de verbos. E agora eu vou mostrar uma lista também de exemplos, só que utilizando os nossos pronomes recíprocos, né, que foi também tema da nossa aula, né? Nós vimos então each other, one another, cada um aí na sua posição de uso, né? Agora a gente vai ver algumas frases onde eles estão inseridos dentro daquele contexto ali, para facilitar de fato a compreensão desses pronomes recíprocos. Vamos dar uma olhadinha? Então, more examples, mais exemplos, né? Nós temos neighbors greet each other warmly every morning. Vizinhos, a palavrinha neighbor é vizinho, com o S, que também é um indicativo de plural na língua inglesa, né? Neighbors, vizinhos ou vizinhança. Vizinhos, greet quer dizer saúdam, né? Cumprimentam um ao outro calorosamente toda manhã. A palavrinha warm é quente, né? Aquecido, warmly, então, nesse sentido de caloroso, né? Então, os vizinhos, né, eles se cumprimentam um ao outro de forma calorosa toda manhã. Então, aqui os vizinhos, né, duas pessoas, claro, senão seria one another. Próximo exemplo. They trust each other with their deepest secrets. Olha só a ideia de trust, né, que é uma confiança mais profunda. Eles confiam um no outro com seus mais profundos, deepest secrets, com os seus segredos mais profundos. Reparem que o trust aqui sendo utilizado justamente nesse contexto, né, de que é uma confiança muito mais profunda. Aí nós temos na sequência, we rely on one another for emotional support. Nós confiamos um no outro, né, aqui um grupo de pessoas, né, para suporte emocional. Por exemplo, aqueles grupos de apoio, né, de usuários de droga, ou então de pessoas que têm problema com alcoolismo, por exemplo. É um grupo que vai dar suporte um ao outro, mas eu estou falando de um grupo e não de uma pessoa só. Próximo exemplo. They trust one another with personal secrets. Eles confiam uns nos outros, aqui mais de um, com segredos pessoais. Segredos pessoais, né? Então aqui para diferenciar disso aqui, ó, que são os segredos mais profundos. Segredos pessoais, né? Isso aqui pode ser dividido com mais de uma pessoa. Então, one another. Outro exemplo. The team members frequently consult one another on important decisions. Então, os membros do time, né, da equipe, frequentemente consultam um ao outro, aqui eu estou falando de dupla, em decisões importantes. Então, quando é uma decisão que precisa ser tomada, né, um vai consultar o outro. Último exemplo, family members respect one another's opinion. Então, os membros familiares, aqui eu estou me referindo já claramente a um grupo de pessoas, respeitam um ao outro, né, a opinião uns dos outros. Né? Lembrando que one another eu vou utilizar para mais, né, quando for mais de uma pessoa, um grupo de pessoas, ok? E aqui
o apóstrofo em cima, né, esse sinalzinho aqui antes do S, é um indicativo de posse, tá? Então, a opinião do outro, certo? Ou, nesse caso aqui, dos outros, certo? Alguns exemplos aí que trouxeram, então, os pronomes recíprocos, né, dentro aí de contexto, ok? Bem, nesses exemplos nós vimos também vários advérbios com a terminação bem específica, que são os advérbios, né? Adverb with ly ending. Advérbios com terminação em ly, né? Todos esses advérbios, olha só o que acontece com eles, qual é a origem deles. Esses advérbios com terminação ly, eles vêm de um adjetivo. Tem o adjetivo, aí eu acrescento ly, ele fica um advérbio. Como é o caso aqui, olha só, warm é quente, no caso, no sentido de quente, também no sentido de caloroso, quando se trata de relações pessoais. Warm, né, quente, warmly vai ficar, então, calorosamente, né, a tradução desse adjetivo, que com o acréscimo do ly vai ficar um advérbio. Então, eu tenho o adjetivo warm, que é quente, no sentido de caloroso, quando se tratar de relações entre indivíduos, entre pessoas, e quando eu acrescento o ly, eu vou formar, então, um advérbio, warmly, que vai significar, então, calorosamente, já que eu não tenho a tradução de quentamente ou algo desse tipo, então, eu só posso utilizar dentro desse contexto, né, de calorosamente, sempre relacionado a uma relação entre os indivíduos, tá certo? Outro exemplo, frequently. Frequently também, eu tenho o adjetivo frequent, né, com frequência, é um adjetivo. Frequently, então, eu acrescento ly, eu vou formar um advérbio, frequently, tá? O advérbio, então, acrescentado a esse adjetivo, vai trazer o final mente da língua portuguesa, frequentemente. Então, se depararam com alguma palavra em língua inglesa com a terminação ly, muito provavelmente, né, essa palavra trata-se de um advérbio e a tradução final dessa palavra em português vai ser mente. Então, tenho, né, dentre outros exemplos, warmly, que é calorosamente, e frequently, frequentemente. Ok? Olha só mais uns exemplos. Então, eu tenho aqui, ó, cheap, vai ficar cheaply. Cheap é barato, né? Então, cheaply quer dizer, vai passar essa ideia de mente, né? Só que formando, então, um advérbio, tá certo? Cheap, barato. Acrescentei, então, o advérbio ali. Olha só o que muda. Eu tenho, então, easy, que é fácil, tá? Eu acrescentei o advérbio, easy é um adjetivo, acrescentei o advérbio ly, vai ficar easily. Só que aqui muda, tá? No primeiro exemplo, eu tenho, então, cheap, olha só, acrescentei o ly, padrão, eu tenho um adjetivo aqui e acrescentei o advérbio aqui, formou um advérbio. Quando os advérbios tiver terminação em y, como é o caso de is, aliás, o adjetivo tiver terminação em y, eu vou substituir o y, né, e vou colocar esse final aqui. ily, vai ficar easily, facilmente, tá? Quando o meu adjetivo tiver a terminação able, tá? Able, como é o caso aqui, probable, eu vou utilizar essa terminação, vou substituir, né, o ble por bly, tá? Probably, provavelmente. Probable, provável, probably, provavelmente. E quando os adjetivos tiver terminação ic, eu vou substituir, né, o ic por, aliás, vou acrescentar então elly, basic, basically, basicamente, né, basic, básico, basically, basicamente, tá certo? Então, os advérbios com terminação em ly, eles são formados simplesmente por acrescentar o ly depois do adjetivo. Essa é a regra geral. No entanto, se o adjetivo tiver terminação em y, eu vou substituir o y por ily. Se o meu adjetivo tiver terminação able, né, able, eu vou substituir por ably, tá? Vai haver essa mudança aqui. No final das contas, ele terá a terminação ly, só que muda também algumas letrinhas antes. Agora, se o meu adjetivo tiver terminação em ic,
eu vou substituir o IC, né, vou acrescentar lá no final dele o final, né, ALLY. Repare que todos eles, no final das contas, terão a sua terminação em LY, tá bom? Que cai, então, nessa regra geral. Ok, gente? Por hoje era só, espero que você tenha aproveitado, a gente se vê na próxima aula.